Bem-vindos ao canal O Sacerdote. Hoje estamos com Ezequiel capítulo 22, versículo 8 ao 12. Vamos então ler o que nos diz: As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanastes. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comeram. Perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti. A que estava impura a sua separação. Humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora. Outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para derramar sangue. Usura e lucros tomastes e usastes de avareza com teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. Glória seja dada ao nosso Rei e Pai. Uma grande palavra nos diz aqui. O primeiro versículo da palavra que estamos lendo neste dia nos diz que desprezaram as coisas santas do Senhor, profanaram as coisas santas do Senhor, os sábados do Senhor, as coisas maravilhosas do Senhor. E vai nos contar sobre as abominações que se fizeram no meio de Jerusalém. Aqui quer dizer que forçaram a mulher de seu próximo, suas filhas, seus parentes, suas irmãs. Mas também fala que descobriram as coisas impuras no meio deles e humilharam, mesmo assim. No versículo 9 nos diz o seguinte: Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem o sangue em ti sobre os montes. Comeram. A perversidade cometeram no meio de ti. Versículo 10. A vergonha do pai descobriram em ti. A que estava impura, a sua separação, humilharam no meio de ti. Sabe, esta palavra praticamente está chamando Israel de hipócritas. É isto? Se você não sabe o que é hipócrita, é uma pessoa que comete falhas, muitas e muitas falhas, e ao invés de olhar para dentro de si mesmo, para consertar as suas falhas, olha para outra pessoa cuja cometeu os mesmos erros que ele, fala o seguinte: olha, você precisa se consertar. Olha, o que você está fazendo é errado, dando-os a entender que ele é o santo da história, é a pessoa que tem a razão, sendo que ela mesma cometeu os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas abominações. Aqui disseram tanto, cometeram abominações no meio de Jerusalém e desprezaram as minhas coisas. Deus fala isso, desprezaram as minhas coisas. Aqui fala do que se tem acontecido no meio do povo de Deus, no meio do mundo atual, glória a Deus, aleluia, do mundo gospel, do mundo cristão, dos que se dizem crentes, mas não são. São abominações perante o Senhor. Você acha que Deus se agrada desta humilhação que estão fazendo com a palavra dele, com a santidade dele? Você acha que o Senhor se agrada dessa profanação que as pessoas estão fazendo nos templos dele? Aqui diz no primeiro versículo 9, no versículo 8, primeiro que lemos: As minhas coisas santas desprezaste e os meus sábados profanaste. Aqui as coisas santas e os sábados estão significando a santidade do Senhor, as ordenanças de Deus. As pessoas têm desprezado nos dias atuais, no mundo atual, dentro da própria igreja, no mundo gospel. Os que se dizem cristãos têm feito escândalos no meio da igreja, feito abominações e desprezado e profanado as coisas santas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Humilham sua mãe, seu irmão, sua pai, sua nora. Esta palavra diz que eles vivem de cometer atos libidinosos, atos abomináveis. Você acha que o Senhor se agrada do pecado que está acontecendo no meio das igrejas hoje em dia? O Senhor é santo. Sua igreja e o seu povo têm que ser santo também. As abominações de Jerusalém é o que diz o título dessa palavra. A cidade sanguinária. Ezequiel 22 vai dizer isto para nós. Você acha que o Deus se agrada do estado atual do Brasil? Você acha que Deus se agrada do estado atual das igrejas do Brasil? Não. Ele abomina, porque o Senhor nunca mudou, a sua palavra nunca mudou.
Fale a verdade vos libertará. Conheça a verdade vos libertará. A verdade é a Bíblia. E muitos estão dizendo por aí que ela está desatualizada. Muitos estão dizendo por aí que o que está na Bíblia não é mais válido, o mundo são outro, o tempo é outro. Não, o tempo não é outro não. O tempo é o mesmo. As ordens do Senhor são a mesma. Quem quer dizer aí que pecado não é pecado sim. Homossexualismo é pecado. Prostituição é pecado. Cobiçar o seu próximo, inveja é pecado. Avareza é pecado. Quem vocês acham que são para profanarem o templo do Senhor? Para contarem mentiras, usando o altar de Deus. Glória a Deus e aleluia. Porque o Senhor é bom. O Senhor nos diz também nesta mesma palavra, no versículo último que lemos. Versículo 12. Presentes se recebem no meio de ti para derramarem sangue. Usura, lucro tomastes. Usaste de avareza com teu próximo. Oprimindo, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. O Senhor Jesus se irritou no templo, porque faziam vendas lá, em vez de falarem a palavra de Deus, em vez de falarem a mensagem do Senhor. Você acha que Deus se agrada dos comércios que tem feito no meio dele? No meio do Senhor? No meio do povo de Deus? No meio da igreja? Você acha que Deus se agrada do comércio que tem se feito no mundo gospel? No mundo secular? Glória a Deus, aleluia. Você acha que Deus tem se agradado? A ira do Senhor tem se inflamado contra ti, Brasil, contra todos os povos do mundo. Tem se inflamado e ele passará a espada, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A punição do Senhor é forte e poderosa, ele passa a espada. Não queira estar bebendo do vinho do furor do Senhor. Quem pode suportar a mão de Deus? Ninguém. A própria palavra do Senhor diz que ninguém suporta a mão dele, nem o próprio Satanás. Aquele que muitos têm entregado a sua alma. Aqueles que muito têm adorado. Muitos têm preferido adorar a Satanás, as coisas do mundo, os prazeres, do que adorar o Deus que fala, que salva, limpa e liberta. Que dá a salvação de graça, que deu a vida do seu filho, amado na cruz do Calvário, para salvar pobres pecadores. A palavra do Senhor fala que o povo do mundo é um vermezinho de Jacó. E são vermes mesmo. E Deus oferecendo o melhor, o bom, ao título de ser filho dele, não querem. Você acha que Deus se agrada? A ira do Senhor é tremenda. Ai daqueles que invocam a ira do Senhor para si. Esta palavra é contra Jerusalém, contra abominações de Jerusalém. Porque muitos tinham pecado, muitos tinham feito coisas erradas e falhas. Mas Jerusalém não cometeu nem metade do que tem se cometido hoje em dia. Pior ainda, Sodoma e Gomorra não cometeram metade do que se tem feito nos dias de hoje. E olha o fim dela, transformada em sal, destruída, porque o Senhor destrói os seus inimigos e aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus. Olhai bem para si mesmo e pergunte se estou amando o mundo? Estou sendo inimigo de Deus, porque o Senhor fala: os que amam o mundo são meus inimigos. Se você for inimigo de Deus, você passará e cairá a espada. E não descansará depois da morte. Porque não há lugar no céu para pecadores. Não há lugar no céu para os maus. Não há lugar no céu para aqueles que não se rendem ao Senhor. E cumprem os seus mandamentos. O mandamento do Senhor é a Bíblia. Não é só os 10 mandamentos, não. A Bíblia inteira do Senhor é a palavra dele. Pegam somente o que lhes agrada e esquecem o resto. Só pegam: Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus não vai ligar, ele só quer teu coração. Mentira! Mentira, 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 mentira que Satanás tem contado pra você. Deus quer obediência, quer povo santo, lavado e remido no sangue dele. Deus quer a sua palavra cumprida. Quem fala que Deus é só amor, mente. Porque Deus é justiça, é fogo consumidor e acaba com seus inimigos. Ele é o Deus dos exércitos. Deus dos exércitos. Quem tem exércitos? Um rei que faz guerra. O Deus da guerra. Tem uma contenda contigo, povo cristão. Se você não está obedecendo a Deus, saiba que você está invocando a ira do Senhor dos exércitos. O Deus que nunca perdeu uma guerra. Que em uma noite matou no arraial dos assirianos mais de 182 mil. De homens fortes, com espadas. Quem és tu para suportar a ira de Deus? Nem Satanás o suportou. Você está querendo seguir a Satanás?
querendo desprezar as coisas santas de Deus e a profanaste, saiba que o Senhor deixou na sua palavra muito bem escrito: ai daquele por quem entraria o mundo na igreja. Ai daquele por quem entraria os escândalos. A igreja, o povo do Senhor, até mesmo o povo do mundo tem estado escandalizada com todos os povos da igreja, achando que todos são iguais àqueles que fazem festa, parece uma balada. Você acha que Deus se agrada? A igreja não é para ser parecida com o mundo. Ela não tem que agradar o mundo. A igreja do Senhor tem que agradar a Deus. Ai daquele que agrada o mundo. Ora, peça perdão ao Senhor para Ele te mudar, para você não agradar o mundo, porque senão você vai ser condenado junto com Ele. Você quer ser condenado junto com o mundo? Eu não quero. Eu creio que você também não quer. Porque a punição que tem para o mundo é terrível. É ai, ai, ai. Nunca se viu tão grande sofrimento quanto acontecerá nesses ais. 3 grandes ais antes do fim. Estes ais são preparados para aqueles que não seguem ao Senhor. Dói, não é dizer isso, mas eles desprezam a Deus. Eles desprezam as coisas santas do Senhor. Têm feito arruaças dentro do templo de Deus. Têm feito os negócios dentro do templo de Deus. Deus está perdendo a paciência. Ele é o Deus misericordioso, sim. Mas Ele é o Deus que na sua palavra diz que zela pela palavra dele. E se alguém disser pra você, faz isso, Deus não vai ligar? Vai ligar sim, Ele vai cobrar de você e dessa pessoa que falou com você. Deus não quer só o coração, não. Ele quer obediência. Ele quer obediência. Ele quer um povo santo, porque Ele é santo e Ele só aceita santo na cidade dele. O crente tem que ser santo, o cristão tem que ser santo. A sua alma tem que ser lavada e remida, tem que ser alva. Porque o Senhor não quer crente despido. Não quer Jerusalém daquele jeito ali, não. Ezequiel 22, falando contra a própria Jerusalém, contra o próprio povo do Senhor. Deus não quer aquilo ali, não. Ele prefere acabar. Ele prefere passar a espada. Porque Ele tem, sim, projeto de salvação, mas Ele só tem salvação para quem quer. Se você não quer, eu sinto muito, mas o Deus, Jesus, Jeová, Ele é o Deus do fogo consumidor, o Deus da justiça, da guerra, que vinga os seus. Sinto muito por você, mas se você não quer a Deus, tem gente que quer, e Deus fará justiça por ela. Deus fará justiça. Ai de quem? Ai de quem tem causa na justiça devendo a Deus. Ai, ai, ai. Leia o Salmo 68 para ver o que foi que estas pessoas desprezaram. Vamos ler, vamos ver o que é que estas pessoas desprezam. Bem, vamos ouvir quem é que essas pessoas estão desprezando. Salmo 68, que diz no seu título: Cântico de louvor e ação de graças a Deus como nosso Salvador. Salmo e cântico de Davi para o cantor mor. Versículo 1. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante deles que o aborrecem. Como se impele o fumo, assim tu os impele. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e regozijem-se na presença de Deus, e folguem de alegria. É este Deus que eles estão desprezando. O Deus que dissipa os seus inimigos, que consome-os como fogo. Quem eles acham que são para ter uma contenda com Deus? Quem? Pensem eles que vão ficar bem? Não vão. Deus cobrará o sangue que eles derramaram. O sangue espiritual que eles estão derramando em vão. Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para salvar, não para iludir. Falam e usam o nome de Deus, sendo que Deus não está ali. Não está nesse negócio. Derramam o sangue do Senhor em vão. O sangue daqueles que deveriam ser salvos e não são. Mas antes tivessem continuado no mundo. O Senhor despreza os mornos de coração. Mas antes fossem frios, mas antes servissem a Satanás. Conhecem ao Senhor e não o veem. Conhecem ao Senhor e não o amam. O Senhor é amável. É fácil amar o Senhor. Mas não ouvem. Querem o desprezo de Deus. Querem a raiva do Senhor. Estão desprezando o Senhor. O Deus que dissipa e despedaça os seus inimigos. Se fazem inimigos de Deus. Se fazem inimigos de Deus porque é impossível. Deus não estará alertando eles. É impossível
Deus não estará alertando eles. Ai, ai, ai dos que influenciam os cordeiros do Senhor. Ai, ai, ai os que fazem perder-se as almas pagas pelo sangue do Senhor na cruz do Calvário. Ai, ai, ai. Porque o Senhor cobrará com preço de sangue que eles não conseguem pagar. Glória seja dada ao nosso Deus. Esta foi a mensagem do Senhor. E para todos quanto estão usando a palavra do Senhor e fazendo negócios no meio do templo do Senhor, se convertam, peçam perdão ao Senhor e com rapidez, porque senão, bom, eu tenho dó de vocês, eu tenho pena, mas vocês é que sabem. Eu não consigo lidar com a fúria do Senhor, mas talvez vocês queiram senti-la. Bom, esta foi a mensagem de Deus e que Deus abençoe cada um de nós. Amém.